E aí pessoal, tudo bem? Acabei de ver o filme Dallas Buyers Club, Clube de Compra Dallas, né? É um filme interessante, um filme que fala de uma história bacana, história de um de um homem do sul dos Estados Unidos, acho que Texas, e ele vem de um ambiente bastante, com pensamento bastante retrógrado, né? Como se diz, ele ele é um cara que extremamente machista, é um cara que é homofóbico, ele gosta de viver a vida intensamente, né, de forma bastante irresponsável muitas vezes. Eu percebo que é uma grande transformação que ele passa ao longo do filme, né? O ator principal, ele interpretado por Matthew McConaughey, ele passa uma transformação interessante, né, causada pela AIDS. Isso é bacana no filme porque mostra como um fato, né, o pior fato que poderia acontecer, talvez, com a ação do ser humano, principalmente naquela época, aconteceu com ele. E esse fato mudou a vida dele assim drasticamente. Ele passou a ser um cara totalmente diferente do que ele era antes, né? Ele era um cara desregrado, ele era um cara que tinha a sexualidade bastante aflorada, ele bebia demais, usava drogas, e ele começa no momento de desespero, ele começa a ter que mudar de vida, porque ele começou a se ver sozinho, todos os amigos dele largaram ele, porque todos com preconceito, né, em relação à doença dele, considerada uma doença de gays na época, né, o ano era 85, e aí ele começa a ter ânimo para viver, né, isso que é bacana, é o ânimo que ele adquire com a doença. Então, é um filme que fala bastante disso, né, fala de superação, fala de transformação pessoal, fala de questões políticas também. É um filme que retrata bem a questão do lobby das farmacêuticas, né, na aprovação dos remédios. Isso é bastante evidente e claro no filme, né? É um filme que questiona isso e critica em muitos aspectos a forma como é dado todo o processo de fiscalização e de liberação das drogas para as doenças. O AZT na época está sendo descoberto, né, como uma fonte de cura da AIDS, mas a forma como é usada na época era extremamente prejudicial, era extremamente nociva, né, tóxica à saúde deles. E agora ele começa a testar nas pessoas como cobaias humanas. E para que esse teste dê certo, né, para que essa droga seja um sucesso, o lobby das farmacêuticas funciona funciona junto com o sistema de fiscalização dos Estados Unidos para impedir outras drogas, né, que ajudavam também. E o interessante e irônico é o fato de como o ator principal ele se desloca ao México e lá um médico sem licença americano começa a fornecer os subsídios para ele vender a droga. E isso é interessante, né? Porque é a ironia, né? Um país subdesenvolvido, né, dependente dos Estados Unidos técnico e economicamente, que dá a chance de sobrevivência para muitas pessoas que o próprio sistema norte-americano veda, né, por questões econômicas. Então, essa questão é bem retratada. Agora, com relação ao filme como um todo, como obra de arte, como desafio artístico, né, eu acho que ele deixa um pouco a desejar. É um filme que ele é bastante honesto nesse sentido, porque ele não é pretensioso, ele só quer contar uma história bacana. E eu percebo que todo esse processo, né, de contar a história e de interpretação dos personagens mostra que o grande sustentáculo do filme é Matthew McConaughey. Ele realmente está impressionante nesse papel. Ele fez uma transformação física e corporal muito grande. E a interpretação dele, né, acho bastante real, bastante honesta. Mas ele, juntamente com o Jared Leto, são os personagens que têm alguma profundidade ainda. Os demais não passam de personagens caricatos, né?
Os médicos são bastante caricatos, né? Tem um médico ortodoxo que está servindo a interesse das farmacêuticas. A médica é carinhosa, bondosa, né? Que flerta com o ator principal. Então, mas não acontece nada e tal. Então, assim, existe todo... esse filme é todo baseado nesses dois personagens, né? E é interessante o processo de amizade que se cria entre o Matthew McConaughey e o ator e o personagem de Jared Leto, né? O personagem dele é um transexual e Matthew McConaughey sempre foi um cara extremamente homofóbico, e ele aprende a criar uma amizade, um respeito, uma admiração interessante por ele, né? Então é um filme que critica a indústria farmacêutica, é um filme que fala bastante sobre a questão da homofobia, né? E o pensamento retrógrado. Então é um filme que é um bom filme de festival, né? É um filme que não vai se destacar como todo, mas se destaca em alguns aspectos. E para quem gosta de cinema é uma boa pedida. Dificilmente vai decepcionar. Então é um filme que eu acho que valeu a pena. Nota 8. Dallas Buyers Club, Clube de Compras Dallas. Até mais, pessoal. Até a próxima.